Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe a vossa vida, vos conceda graça, paz e harmonia. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passando aqui para comentarmos um pouco acerca da sabedoria divina. Esta mensagem tem como título Buscando a Sabedoria. Muito bem, amados, diletos irmãos, hoje eu convido vocês a estudarmos o livro de Provérbios, o capítulo 3, versículo 11 e o versículo 12. Vamos primeiro comentar o versículo 11 e depois vamos concluir comentando o versículo 12. Salomão escreve assim: Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Amados diletos irmãos, nós vemos que o Espírito Santo, usando Salomão, através da boca de Salomão, ele nos chama de filho. Ele diz: filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor. Nós precisamos entender algo, que Deus só disciplina filhos. Aqueles que são legitimamente filhos de Deus. Aqueles que não são filhos de Deus, aqueles que não aceitam Deus em sua vida, então esses não são os filhos. E esses são entregues à sua própria sorte. Disciplina é um ato responsável de amor. Visa o bem do filho e não a sua destruição. A disciplina ajuda o filho a crescer, em vez de envergonhá-lo. O Espírito Santo usa Salomão, e através da mensagem escrita por Salomão, aprendemos que não devemos ter atitude negativa em relação à disciplina do Senhor. O Espírito Santo está nos mostrando que um coração endurecido, um coração petrificado jamais se dobra. Um coração petrificado jamais irá trilhar o caminho do bem. Sempre estará trilhando o caminho da ruína. E o Espírito Santo nos leva a refletir que a rebeldia é uma afronta à graça de Deus. É uma recusa à sua bondade. Quando Deus disciplina filhos, aplica-lhe a vara, mas esta é uma terapia de vida e não é um instrumento de morte. Quando Deus repreende seu filho, ainda que faça uso de uma providência, muitas vezes até dolorida, mas o Senhor mostra-lhe uma face de bondade. A disciplina, no momento, pode ser um remédio amargo. Pode ser até dolorido, mas é absolutamente necessário para promover a cura, principalmente a cura interior, a cura espiritual, a cura da alma. Então, rejeitar a disciplina, rejeitar a repreensão, é recusar o remédio divino. Na verdade, é escarnecer da graça e dar as costas ao favor do Pai.
Deus não nos deixa entregue à nossa própria sorte. Ele cuida de cada um de nós. Ele vela por nós. Deus está comprometido com transformar, moldar, esculpir os nossos caráteres. Ele está comprometido em criar bom caráter em seus filhos. Então, Deus jamais abre mão de nos transformar à imagem e à semelhança dele próprio. A sua disciplina dói, mas cura. Sua repressão confronta a nossa vida pecaminosa, mas restaura-nos, nos aproxima de volta ao nosso Criador. Muito bem, amados. O versículo 12 do capítulo 3 de Provérbios diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Nenhum pai da terra pode transcender o Pai dos céus. Nenhum pai terreno terá um amor semelhante ao amor de Deus, ou seja, a bondade de Deus. Nós que somos pais, que temos filhos, eu já sou vó. Embora nós sabemos que nós somos seres que não temos a bondade semelhante à bondade de Deus. E assim mesmo sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Não lhe damos uma pedra quando nos pede um pão. Nem lhe damos uma cobra quando nos pede um peixe. Um pai, ele é responsável. Se for responsável, jamais entrega seus filhos aos seus próprios caprichos. E jamais atende a todos os seus desejos, porque quando um pai deixa de corrigir o filho e passa a atender todos os desejos, ou seja, todos os caprichos dos filhos, eles estão criando filhos narcisistas, que mais tarde irão trazer vergonha para o seu lar. O pai que confronta os erros dos seus filhos sempre os alerta acerca dos perigos que os cercam. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbio 22, verso 6. Então, amados, devemos ensinar o caminho que os nossos filhos irão trilhar futuramente. Não ensinar o caminho que a criança quer ou deve andar. Ensinar o caminho que ela deve andar é o correto, porque se você quer filhos responsáveis, então ensina a ele com responsabilidade. Moisés, certa feita, disse: os céus e a terra eu tomo como testemunha contra vós, que hoje eu vos apresentei dois caminhos, o da vida e o da morte. E a ele dá um conselho: escolha, pois, o caminho da vida, para que viva tu e a tua descendência. Então, muitas vezes, quando o pai deixa de ensinar o caminho que o filho deve andar, está abandonando ele a sua própria escolha e mais tarde poderá colher consequência dolorosa em sua vida.
A disciplina, portanto, é o chamado ao discipulado, é uma convocação à imitação da própria verdade. Poderia o Pai dos céus ficar quieto, passivo, vendo seus filhos se perderem? Seria Deus um Pai perfeito se deixasse seus filhos ao léu? Seria responsável se fosse um pai que fosse dominado pelo capricho dos seus filhos? Absolutamente não, amados. Porque Deus nos ama. Ele nos disciplina para que venhamos crescer espiritualmente. Porque quer o nosso bem. Ele nos corrige. Seu propósito não é satisfazer sempre uma vontade, mas nos transformar à imagem de Cristo, a fim de nos mostrar nos séculos vindouros como troféu de sua graça e nos galardoar para habitarmos eternamente com Ele, na presença dEle. Que Deus vos abençoe, amados. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, apresentador da mensagem Buscando a Sabedoria. Oremos antes de encerrar esta mensagem, agradecido pela palavra do Senhor nosso Deus. Pai Celestial, glorificado seja o Teu nome, glorificado seja o Senhor Deus pela Tua misericórdia, pela Tua benignidade, porque o Senhor é eterno, e o Senhor muitas vezes nos disciplina, muitas vezes até nos corrige de uma forma dolorosa, para que nós venhamos crescer na graça, para que nós venhamos crescer através da Tua misericórdia santa. Então eu te louvo, Pai, porque eu creio que o Senhor é Deus eterno, Deus soberano e misericordioso. Em o nome do Senhor Jesus, eu louvo a Ti, dizendo muito obrigado. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Fica na paz do Senhor Jesus.